Gravação iniciada. Ok, colega, vamos dar sequência, então, ao julgamento do nosso processo do período da manhã. Vamos submeter ao item 298 da pauta. A contribuinte é Avicultura, Shirley, Comércio de Rações Limitado. O relator ainda é o relator, o conselheiro Francisco. Esse item 298 será paradigma para os itens 299 a 234. Francisco, então, pode fazer a leitura do relatório e dar sequência. Olha, situação semelhante, as mesmas razões e fundamentos da autuação. Os argumentos da contribuinte estão enquadrados naqueles que nós já discutimos, só que aqui eu entendo que o recurso foi apresentado em preliminar de tempestividade. E aí, como é uma matéria que a gente não fundamentou o voto ainda, essa eu vou ler. Tá? Eu não vou ler tudo, porque basicamente é só a fundamentação legal. O voto, então, os fundamentos completos ficam no voto, mas aqui é só a parte mais relevante. Como se pode notar, segundo o artigo 33 do decreto 7235, o sujeito passivo tem um prazo de 30 dias para interpor recurso voluntário junto ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, contados da ciência da decisão da RJ que ele foi parcial ou totalmente desfavorável. Faça a transcrição. De igual relevância, cumpre aferir a data de ocorrência da ciência do acordo recorrido, momento em que se considerou intimado o contribuinte com fins da abertura da contagem do prazo para a interposição do recurso em análise. Sem considerado, o citado decreto determina que a ciência... Aqui eu não vou ler tudo, é só aquela é notório já do grupo, de conhecimento do grupo, os fundamentos da certificação de notificações. Superado o formato legal atinente ao lapso temporal estabelecido para a interposição do recurso voluntário, aí se incluindo o momento da ocorrência da ciência, assim como o prazo em si e sua forma de contagem, passo a enfrentar o caso em debate. Consta dos autos que o contribuinte foi intimado à decisão recorrida, intimação de recurso de resultado de julgamento, número 3886/2018, processo digital, folha 68, por via postal, com recebimento datado de 16 de setembro de 2018, segunda-feira. Aviso de recebimento, processo digital, folha 78. Logo, o início da contagem do prazo, hora questionado, se deu no dia 17 de setembro de 2018, terça-feira, restando seu termo final no dia 15 de 8 de 2018, quarta-feira. Contudo, mencionado recurso somente foi interposto no dia 16 de 8, processo digital, folha 80, revelando-se notoriamente extemporâneo. Por oportuno, o recorrente busca justificar a citada tempestividade desses termos. A requerida tomou conhecimento na data de 15 de julho de 2017, iniciando-se a contagem do prazo no dia posterior. O prazo para a interposição do recurso, conforme notificação, é de 30 dias. Em decorrência do exposto, está recorrente dentro do prazo legal para a sua defesa. Isso aqui é uma transcrição que eu fiz do termo que ele apresentou no recurso. Como visto, o sujeito passivo nada comprovou quanto sua alegação de tempestividade, inclusive, se fosse o caso, trazendo provas que afastassem a preclusão temporal revelada pela prática de ato processual fora do prazo legalmente previsto. Feriado local, greve, etc. Ademais, trata-se de alegação vaga e sem fundamento, estando, ao que parece, carregada do exclusivo propósito de confundir este colegiado. Eis que o conhecimento da decisão de origem se deu em 16 de setembro de 2018 e não em 15 de setembro de 2017. Ele botou do ano atrás. Portanto, restou afastada a capacidade processual porque declinada dentro do prazo peremptório estabelecido em lei, preclusão temporal. Assinale ainda que os feriados da cidade de Nova Heliópolis, São Paulo, não interferiram na fluência do interregno para a interposição do supracitado
recurso. Informação disponível no site eletrônico feriados.com.br/2018. Confere-se. Feriado São Paulo 2018. Aí eu estou colocando um recorte aqui, compreendendo o prazo. 9 de setembro de 2018, Revolução Constitucionalista. 7 de novembro de 2018, Independência do Brasil. Então, não tem, o período lá não foi contemplado com feriado. Para efeito de prazo inicial e final de contagem. Tendo em vista o cenário apontado, consoante o mandamento presente no inciso 1 e parágrafo 1 do artigo 42 do citado decreto, a preclusão temporal da pretensão interposta pelo sujeito passivo se revela irrefutável, especialmente por lhe faltar argumentos que supostamente pudessem lhe de manifestada a constatação. Aí eu faço a transcrição do mandamento no artigo legal. Arrematando o que está posto, conforme se vê na transição do artigo 21, parágrafo 3º e 43 do mesmo ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância, resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável. Aí eu faço essa transcrição aí do normativo. Como visto, o contribuinte declinou do direito de interpor sua pretensão em prazo hábil, razão por que a decisão recorrida alcançou todos os requisitos de definitividade na esfera administrativa. Pensar diferente implicaria afastar a aplicação de pressão legal vigente a caso específico, ainda que atendidos os pressupostos de fato e direito que lhes são próprios, se não dispõe a autoridade judicante administrativa. Nessa compreensão, conforme o artigo 2º, parágrafo único, incisos 1 e 7, combinado com o artigo 50, inciso 5 da Lei 9784/99, de aplicação subsidiária ao processo administrativo fiscal, os atos que resultam em decisão de recurso administrativo carecem, além da conformidade com a lei, o direito de motivação, explicitando seus pressupostos de fato e de direito. Eu faço a transcrição. Por fim, vale arrematar que os ditames do citado do artigo 42 tratam dos atos processuais, caracterizando-se a preclusão com a perda do direito de exercício da pretensão em si, por ter se esgotado o prazo legal a isso definido. Por conseguinte, o eixo mandamental consignado em aludido artigo não contempla o afastamento da preclusão temporal de decisão definitiva de primeira instância, restabelecendo o contencioso em virtude da interposição extemporânea de recurso. Diante das razões de fato e direito à hora estendida, rejeita a preliminar fomentada, porquanto afastada a tempestividade ali requestada, já que é ausente prova da ocorrência de supostos fatos impeditivos para a interposição do presente apelo no prazo legal estipulado. Por conseguinte, mantém-se irretocável a decisão recorrida. É como voto. Colegas, o conselheiro relator está conhecendo apenas a alegação de tempestividade e está negando o provimento do recurso nessa parte. Alguém diverte? Não, né? Francisco, em que pese essa conclusão ali bem elaborada, né, tal, eu vou colocar diferente eu vou colocar assim, ó. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo-se apenas da alegação de intempestividade, da alegação de tempestividade, na verdade, alegação de tempestividade, deixa eu corrigir aqui. Conhecendo-se apenas da alegação de tempestividade, para, nessa parte conhecida do recurso, negar-lhe provimento. Pode ser assim? Tranquilo. Seria interessante, de repente, você colocar isso na tua conclusão, porque senão... Não, eu normalmente ajusto. Eu normalmente, quando vem a ata, eu ajusto a conclusão com a ata. Tá, então tá, ok. Mas é a mesma coisa, né, que você está dizendo, só que se não disse com palavras... Então, esse foi o 298 da pauta. Tá? O item 298 da pauta, como eu disse, ele é paradigma para os itens 298 a 304. Agora vamos passar para o também do conselheiro Francisco, o item 305, da contribuinte Luciana Macedo de Castro, perfumaria. Francisco, pode, então, fazer aí
relatório. Eu queria fazer aqui uma consideração, submeter uma consideração para ouvir o posicionamento do colegiado. Esse item 305, 309, 357, 358, 362, 365, 366, 367, salta 70 e 379, todos eles refletem o que a gente já discutiu aqui nos itens anteriores. Os mesmos fundamentos da autuação, os recursos do contribuinte, dos respectivos contribuintes. Eles tratam de temas que a gente já refutou nesta sessão, a gente já fundamentou nosso entendimento nessa sessão, e em nenhum deles está sendo questionada a decadência e aquela anistia, que para os dois casos a gente precisaria conferir se o processo específico não se enquadraria naquela situação. E todos eles, como nos itens anteriores, eu estou negando provimento, justificado pelos fundamentos que eu já coloquei. Os senhores acham que, nesse caso, é necessário abrir de um a um e tratar de um a um, repetir isso, ou a gente poderia fechar esse bloco? Olha, Francisco, se realmente nós já tratamos das mesmas alegações nos processos anteriores, é o lançamento da multa, né, por atraso, é a mesma multa, né, a mesma situação. Eu não vejo problema, né, só vou ter que dizer expressamente o número dos itens e o nome do contribuinte e fazer essa referência. Os colegas concordam de fazermos assim, ou vocês acham melhor abrir um por um e fazer uma análise individual? O que vocês acham? Veja, está tão rápido e eficaz, dado os esclarecimentos que o Francisco já trouxe em relação aos casos anteriores, que abrir para verificar sua identidade de matéria, né, acho que não prejudica o andamento da sessão. Então, vamos seguir, então, o que estamos fazendo, Francisco, vamos seguir. Esse agora mesmo, rapidinho, esse 305, eu já abri aqui a minuta do voto do relator, já verifiquei que de fato se trata da mesma matéria e a decisão de fato é igual aos casos que a gente já julgou. Todos eles. Então, mas vamos lá. 305. Luciana. Bom, senhores, iguais fundamentos da autuação, os argumentos eu já fundamentei o meu entendimento. O contribuinte, dentre os argumentos que o contribuinte apresentou, não vem decadência nem anistia, que são as duas situações onde a gente teria que conferir se o contribuinte específico não estava sendo contemplado, por isso eu nego o provimento. Então, em relação ao item 305 da pauta, o relator está negando o provimento ao recurso. Alguém diverge do voto do relator? Ninguém diverge, então vai ficar assim: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse é o item 305. Só um instante. Só um instante, colegas. Item 305. Item 305, que nós acabamos de julgar. Bastante. Ele é paradigma para os itens de números 306 a 308.
306 a 308. Agora, vamos passar para o item 309. Item 309, da contribuinte Silvana Maria de Almeida, também do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode fazer a leitura do... Trata-se de situação semelhante, iguais fundamentos da autuação. No recurso voluntário, o contribuinte traz argumentos que nós já fundamentamos no nosso entendimento. Dentre esses argumentos não vem decadência nem anistia, onde nós precisaríamos conferir se não há um benefício específico, por isso eu nego o provimento. Vocês estão me ouvindo? Presidente, está com o microfone desligado. Pode repetir, por favor? Vocês estão me ouvindo? Ok. Esse JITS aqui... Sim, sim. Eu estou acostumado no computador, sempre que eu vou abrir qualquer coisa, eu dou 2 cliques. E esse JITS é um clique só, né? Então, vamos lá, então. Em relação, então, 309, né, ninguém diverge, né, do relator, a decisão ficou assim da turma. Acordam os membros do recurso voluntário. Esse foi o item 309, que servirá como paradigma para os itens de números 310 a 356. Vejam, são 46 repetitivos. É muito repetitivo aqui. Tá. Agora passaremos para o item 357, se eu não me engano. Deixa eu ver. O Dani? Isso. Pois não, Francisco. Eu gostaria de deixar esse 357 para o final, porque ele tem uma observaçãozinha para a gente. Não é a questão do julgamento em si, mas é uma questão formal que aí, para a gente discutir. Eu não sei nem se seria questão de botar para o grupo, só eu mesmo e você, mas de qualquer sorte a gente traz para o grupo. Eu gostaria de julgar os outros, deixar esse 357 para depois do 357. Tá certo, então. Faremos depois este 357. Aí Deus, 358 o próximo, né? Podemos passar para o 358, né? O 358 será paradigma para os itens de números 359 a 361. Então, colegas, deixaremos, então, o 300, o anterior, né? E faremos, então, agora o 358. Deixaremos o 357 para depois. Item 358 da pauta, Francisco, pode, então, fazer a leitura. Senhores, trata da situação semelhante, iguais fundamentos da autuação. O contribuinte, em seus argumentos, ele repete o que nós já fundamentamos de entendimento aqui, e dentre esses argumentos não vem a anistia nem decadência. Então, não há necessidade de pontuar especificamente por folhas do processo. Então, eu nego o provimento. Decadência, viu, Chico? Esse? Pelo menos na minuta aqui tem. Então, peraí, deixa eu olhar aqui. Pode ser que seja ele para minuto. Vamos deixar isso para o final, pode ser? Para eu conferir enquanto... Bom, a gente pode conferir a decadência dele aqui logo também, né? Sim. Pode ser que eu tenha errado na hora que eu tenha feito aqui, deixa eu ver se eu... Na hora que eu tenha separado na hora da junção aqui, né? Não, tem preliminar de decadência, sim. Tem sim. Foi na hora que eu juntei, eu botei ele devidamente junto no grupo. A conferência está lá na página 9. Assim compreendido, tratando-se de declaração referente às
competências 3 a 9 do ano calendário de 2010, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 18 de 11 de 2015, anteriormente à consumação da decadência pleiteada pelo contribuinte. Deixa eu só ver se tem anistia. É isso, não tem anistia. Então, eu voto por negar provimento. Eu só botei indevidamente aqui no meio do grupo, os que não tinham, na hora de pegar, cegou aqui. O óculos está faltando falta. Gregório, tranquilo essa parte da decadência nesse processo? Tranquilo, né? Colegas, em relação, então, ao item 358 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso. Alguém diverge? Ninguém diverge, né? Então, em relação ao item 358, ficará assim o resultado. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse, então, é o item 358 da pauta, que será paradigma para os itens de números 359 a 361. Agora passamos ao item 362 da pauta, que será paradigma para os itens 363 a 364. O item 362 é do contribuinte Laticínios Bom Gosto S.A., em recuperação judicial. Também é do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório na sequência do voto. Os fundamentos da autuação são os mesmos, os argumentos recursais estão dentro daquelas circunstâncias que a gente já debateu e fundamentou o entendimento. Dentre esses não vem decadência nem anistia, por isso eu nego o provimento. Não tendo anistia nem decadência, não precisa a gente conferir pontualmente no processo, então eu não provimento. Eu não estou te ouvindo, Denis. Esqueci de apertar ali. Em relação ao item 362 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge? Diverge. Então, ficou assim: acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Esse foi o item 362, e como já havia dito, ele serve como paradigma para os itens 363 e 364. Agora vamos passar para o item 365. O item 365 não tem paradigma, nem o 365 e nem o 366. Então, vamos ao item 365, do contribuinte MRT Sistemas Logísticos Limitada, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, então, pode passar a leitura do relatório do ponto. Trata-se de situação semelhante, com os mesmos fundamentos da autuação dos anteriores, cujos argumentos recursais já foram debatidos, o entendimento já foi fundamentado.
Dentre esses não tem decadência nem anistia, onde se teria de analisar se o contribuinte não se enquadraria em uma dos benefícios. Por isso, eu nego o provimento. Ok, Francisco. Conselheiro, então, em relação ao item 365, está encaminhando negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge do relator? Ninguém diverge. Então, o item 365 vai ficar: acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item 365 não é paradigma. Agora vamos passar para o item 366. O contribuinte é tema representações limitada. Também conselheiro Francisco. Francisco pode passar a livro do voto, do relator de voto. Senhores, situação semelhante, iguais fundamentos da autuação. No recurso voluntário, os argumentos do contribuinte já foram debatidos anteriormente nessa sessão, dentre os quais não consta alegações de decadência nem de anistia. Então, razão porque a gente não precisa analisar se ele é beneficiado diretamente com isso, em função das informações constantes do processo. Então, eu voto por negar provimento. Ok, Francisco. Então, em relação ao item 366, o relator encaminha por negar provimento ao recurso. Colegas, alguém diverge do relator? Quem diverge, 366 ficará acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento do recurso voluntário. Agora passaremos para o item 367 da pauta. O contribuinte é Agostinho de Oliveira, consultoria em comércio exterior limitada. Esse item 367 será paradigma para os processos, para os repetitivos, para os itens 368 a 369. Ok? Francisco, então, pode, também um processo do conselheiro Francisco pode fazer, então, ali o relatório do voto. Senhores, novamente, situação semelhante. Os fundamentos da autuação são os mesmos. As razões recursais são as mesmas já debatidas anteriormente, dentre as quais não consta a arguição de decadência nem de anistia, dispensando a análise específica de datas e competências para verificar eventual benefício diretamente específico ao contribuinte, razão por que eu nego o provimento. Só confirma, esse item da pauta, Francisco? Esse aí foi o Agostinho, é o 367. Tá, é o que tem os... Tá, perfeito. É que eu passei para o item seguinte ali. Tá, não, tranquilo. Então, como eu tinha dito, 367 é paradigma para os itens 368 e 369. No item 367, o conselheiro está encaminhando por negar provimento do recurso, é uma situação que segue a lógica dos processos anteriores, está encaminhando por negar provimento. Alguém diverge? Ninguém diverge. Então, em relação ao item 367, ficou assim: acordo os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Tá. Agora, vamos passar para o item 370 da pauta, do contribuinte VFD, Construções, Reformas e Pavimentações Limitada. Também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco pode, então, fazer a leitura do relatório do voto. Situação semelhante, com iguais fundamentos, tendo os argumentos recursais já discutidos nessa sessão,
mas dentre eles tem a arguição de decadência. Então, nós vamos conferir aqui esse ponto específico, que está na página 7 da minuta de voto. Assim compreendido, tratando-se de declarações referentes às competências 1 a 11 do ano calendário 2010, o prazo decadencial salientado pela recorrente teve seus termos inicial e final em 1º de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2015, respectivamente. Por conseguinte, a autuação ora contestada se aperfeiçoou nos estritos termos legais, eis que a ciência do respectivo lançamento se deu em 10/12 de 2015, anteriormente à consumação da decadência pleiteada. Processo digital, folhas 21 e 22. Os demais argumentos e fundamentos a gente já discutiu anteriormente nesta sessão, por isso eu nego o provimento. Ok, em relação ao item 370 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento do recurso voluntário, alguém diverge? Ninguém diverge. Então, no item 370 ficará assim: acordam os membros do colegiado, unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário. Esse item 370 é paradigma para os itens de número 371 a 378. Agora vamos passar para o item 379, também de relatoria do conselheiro Francisco. Francisco, pode passar, então, a leitura do relatório do voto. Trata-se de situação igualmente às anteriores, iguais fundamentos, os argumentos recursais são os mesmos, já discutidos nessa sessão. Dentre eles não vieram a arguição de decadência nem de anistia, dispensando análise específica junto ao processo, o contribuinte se beneficiaria desses institutos. Por isso, eu nego o provimento. Ok, o conselheiro, então, em relação ao item 379, está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge? Ninguém diverge desse. Esse item aí não tem paradigma, tá? E agora então encerramos esses processos do Francisco, e agora vamos fazer um processo do Luiz, conselheiro Luiz Henrique. Ô, Dani. Ficou aquele último lá que ele achou melhor deixar no final. Final. Tá, mas já quer fazer, eu imaginei que você fosse fazer no final desses da manhã. Quer fazer então já? Não, pode fazer agora mesmo. Era só para a gente não travar talvez alguma discussãozinha lá no meio do raciocínio aqui. Esse é o último. Se a gente tiver que suspender, não afeta os outros. Qual que era o item mesmo, Francisco? 357. Francisco, só um minuto. Dele, vai ser o meu próximo mesmo? Eu já me perdi com essa pauta aí, tá toda atrasada. Qual vai ser o meu próximo? 380. 380. Via engenharia. Via engenharia CA. Então, colegas, vamos fazer agora o 357. Item 357 é do contribuinte Vanderlei Augusto Neves Miranda. Então, tá, vocês podem, então, passar a leitura do relatório do voto. Trata-se de situação semelhante às anteriores, os mesmos fundamentos da autuação, os argumentos recursais, igualmente ao que já se discutiu aqui. Entre eles não tem decadência, alegação de decadência nem de anistia, dispensando a gente analisar especificamente o caso do contribuinte, se ele se enquadraria nessas situações, e por isso eu nego o provimento. Agora, esse processo aqui, tem uma consideração aqui, a gente fica fazendo, e eu vim descobrir isso essa noite. À tarde da noite, eu entrei no processo e não descobri. O recorrente, na verdade,
É WF Comércio e Manutenção de Máquinas Limitada. Vanderlei, da documentação que eu vi, é o representante do contribuinte. Em todos os eu não consegui identificar se era o Vanderlei, depois houve uma alteração e passou a ser WV. A gente botar o anterior Vanderlei. O Vanderlei está lá como o representante, mas a documentação que eu vi no processo, já foi tarde da noite, então já era mais mesmo, eu não explorei toda, mas do que eu consegui ver, não encontrei nada como se tivesse alterado o nome da empresa, né? E os documentos do processo, todos estão como WV, Comércio e Manutenção de Máquinas. No e-processo e no REGAF, aí é que vem com Vanderlei. Então é uma situação aí, eu não sei se seria simplesmente de retificar lá o e-processo, pode ter sido um erro lá de quem cadastrou. Mas é só, acho que é interessante constar na ata. Tá bom, eu estou colocando essa situação para vocês avaliarem. Agora o voto é negar provimento, igual os outros, né? Francisco, eu estou fazendo essa observação aqui. Vanderlei é quem, Francisco? Representante da empresa? É o Vanderlei. Está lá, eu consegui ver, eu abri o processo essa noite e vi um documento lá representado pelo Vanderlei. Mas quando você vai na ficha de identificação, está lá no processo, está lá, WV, a documentação toda está com WV, agora no processo está Vanderlei. Quando a gente vem no recurso, está lá também. WV Comércio tal, representado por Vanderlei Augusto Neves. Está me parecendo é que eu não consegui, eu entrei ver se tinha nota de processo, não tem, entrei aquelas informações de processo para ver se tinha alguma informação. Vanderlei e atualmente tal. Mas não identifiquei ter sido um equívoco de registro, né, do processo. Botaram o nome do representante em vez da representada. Né? Ok, colegas, então, em relação ao item 357 da pauta, o conselheiro relator está encaminhando por negar provimento ao recurso voluntário. Alguém diverge? Ninguém diverge. Então, em relação a esse item 357, ficará a seguinte decisão. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso voluntário. Eu coloquei aqui nas minhas anotações uma observação com relação a esse nome do contribuinte no processo. Francisco, depois eu encaminho para o Cássio lá, para ele ficar se tem alguma inconsistência. Eu acho que é só o registro, porque assim, o processo é o mesmo. O número do processo é o mesmo, não tem alteração nenhuma, né, nos documentos, no recurso, enfim, na documentação do processo. Simplesmente é o nome, só o nome, né? Ok. Tá, colegas, vamos passar agora para o item 380 da pauta, do contribuinte Via Engenharia S.A., de relatoria do conselheiro Luiz Henrique. Já está lá, né, Luiz, o arquivo, né? Estão os dois, está o voto e o arquivo. Deixa eu pegar o arquivo aqui, só um instantinho.